Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vou fazer uma gravação falando sobre um tema que nos ajuda a recuperar a nossa autoestima, sobre amigos. Amigos, talvez faça em duas partes. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor, e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta um coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos como a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, fortalece em oração, e com seu amor tão terno mas terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, isto prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar, nos envidem no futuro, nele podemos alcançar. No capítulo 15 do Evangelho de São João, e o versículo 15 também, Jesus diz assim: já vos não chamareis de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamarei de amigo. Mas vos chamo de amigo porque tudo quanto o meu Pai me disser ou me revelar, eu vos tenho feito conhecer. Aí ele diz assim: não foi vós que me escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Aí Jesus chama os seus discípulos e ele faz uma frase maravilhosa: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamo de amigo, porque tudo quanto meu Pai me revela, eu sei feito a conhecer. Vamos tratar um pouquinho desse assunto. Há uma grande diferença de servo para amigo. Eu trabalhei na obra do Senhor muitos anos e eu sempre dizia para os meus subordinados
que existe um fundamento bastante prático, que tem a minha obra, a obra do Senhor, mas eu não posso esquecer do Senhor da obra. Nós não devemos trabalhar para Jesus, mas com Jesus. Quem trabalha para Jesus é servo, mas todos nós somos servos. Na qualidade, sim, servos, mas tem uma posição, um caminho mais excelente, como diz o apóstolo Paulo no final do capítulo 12 e o começo do capítulo 13. Tem um caminho mais excelente, que é o caminho do amor, ou o caminho da amizade. Porque se eu estiver trabalhando para Jesus, eu sou somente servo. Aí eu só estou como a minha obra, trabalhando na obra do Senhor, e eu estou esquecendo o Senhor da obra. Não posso esquecer. Agora, se eu trabalho com Jesus, aí eu estou com o Senhor da obra. Deu para entender? Então a Bíblia revela que Abraão era amigo de Deus. Era servo, mas também era amigo de Deus. Ocultarei alguma coisa ao meu amigo Abraão? Não, não ocultarei. Isso é quando ele veio para destruir Sodoma e Gomorra. E ele começa a revelar as coisas, os seus intentos para o amigo Abraão, que iria destruir Sodoma e Gomorra. Um patrão não revela tudo para o seu servo. O próprio Jesus disse: o servo não sabe o que faz o seu senhor. Não sabe, ele só é mandado. Mas um amigo revela para o outro amigo, como Deus revelou para Abraão. Ele expõe as suas necessidades, seus objetivos, seus intentos, seus projetos, seus pensamentos, as suas fraquezas. A Bíblia também diz que Moisés era amigo de Deus. Como um amigo conversa com outro amigo face a face, assim Moisés falava com Deus face a face, como um amigo falava com o outro. Sabia? Se eu tenho um amigo num posto de gasolina, eu passo 10 postos de gasolina por lá, porque lá eu tenho um amigo, o dono, ou o empregado mesmo. Num restaurante é a mesma coisa. Numa igreja é a mesma coisa, todos os irmãos, o pastor é amigo dos obreiros, e os obreiros é amigo do pastor. Eu vim na tua casa hoje com um amigo, não vim com o pastor. Eu já falava assim. Porque como amigo eu quero compartilhar qualquer coisa. Como pastor, daí eu preciso me ajustar com o pastor e exortar com o pastor, aconselhar com o pastor, instruir com o pastor. Agora como amigo não. Aí não, agora eu sou teu amigo. Pode falar bobicinho, eu dizer. Bobaginha. Brinca. Estou como um amigo. Tem famílias que o pai não é amigo do filho. A mãe não é amiga da filha. Tem pastores que não são amigos de certos membros da igreja, só tem eles como porque são dizimistas, porque já estão inseridos no hall dos membros. E quando sai, ai. Já vai, graças a Deus, os membros dizem. Fica mais um pouquinho, Deus o livre. Porque o pastor era um ditador, um general, um dominador, um centralizador. Não era amigo, não descia o degrau da amizade. Tinha os outros como servo. Um pastor senhor, só dá ordem. Vocês são os meus. Se você não caprichar, Rama, eu não te levo a evangelista. Se você não obedecer, não for humilde, não te levo a evangelista. Vai mudar muita coisa a minha posição, minha parte hierárquica na igreja.
e a minha posição diante de Deus. Tenho cuidado da minha posição diante de Deus. A Bíblia diz que Marta e Maria mandaram alguém lá chamar Jesus, e quando chega para Jesus, diz assim para Jesus: Jesus, o teu amigo Lázaro está doente. E Jesus fala com seus discípulos: vamos parar, dar uma paradinha aqui, porque eu tenho que voltar, tenho que acordar Lázaro, meu amigo. Na original está escrito assim, talvez alguns já mudaram. Eu vi que já mudaram. Tem muita versão que não aparece lá, ocultaria alguma coisa ao meu amigo Abraão. Na original, tem. Mas Jesus, se teu amigo Lázaro está dormindo, deixa dormir. Vocês não entenderam. Entende? Aí quando Jesus chegou, Marta disse assim: se tu estivesse aqui, Lázaro não teria ficado doente. Lázaro, teu amigo, não teria ficado doente. E onde puseram? Aí foi. Lázaro, sai para fora. Era a voz de um amigo que estava falando lá do lado de fora, para um outro amigo que estava lá do lado de fora. Sai para fora. A Bíblia diz lá em Provérbios, no capítulo 17, e o versículo 7, ou 17 também, em todo tempo ama o amigo, e na hora da angústia nasce o irmão. Se ele é teu amigo e que você ama ele, na hora da angústia ele é mais que amigão, irmão. Agora vamos ler aí em 27, também de Provérbios, e o versículo 17 diz assim: com o ferro se aguça, ou se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Então, ser amigo é dizer: ô Zé, vamos dizer que você é meu amigo. Ô Zé, você está fora, Zé. Você está agindo de uma maneira que não é prudente, não é sábia. Não, muda o rumo. Vamos analisar a situação. Me escuta. Não? Jetro, sogro de Moisés, era amigo de Moisés. Deu um conselho maravilhoso para Moisés. Às vezes era um conselho duro. É um conselho que dói, mas fala a verdade na face, como o ferro se afia, se aguça o ferro. Assim é a palavra verdadeira para um amigo. Dói, machuca, fere, mas o que arde cura e o que aperta segura. Eu estou sendo sincero contigo, meu irmão. Não faça isso. Ele tantos conselhos para as pessoas, depois ele foi dizer para outro, deixa quieto. Uma amiga, ela não revela as fraquezas da outra amiga em praça pública. A maior problema e dificuldade na igreja são as fofocas. O cara deu um peido, todo mundo disse que está cagado. E uma irmã liga para outra, e outra para outra, e um irmão para outro. Olha o que aconteceu com fulano. Ah, eu sabia. Se tu sabia, porque então você não é amigo dele. Por que você não foi avisar? Cuidado, meu irmão, você está correndo um risco. O diabo está te armando um laço. Mas deixar acontecer para ver a nudez se expor a nudez daquele irmão ou daquela irmã. Aí eu não gosto dela porque ela é muito vaidosa. Eu não gosto dela por causa disso, por causa daquilo. Mas se você é amiga dela, se minha irmã, a palavra de Deus nos ensina assim, assim, assim. E a vaidade também machuca, fere a alma, tira a nossa comunhão com Deus. Será, irmã? Não percebi. Mas atenta, minha irmã, para isso, o pudor, o vestir. Amiga.
Eu era bem novo, não fui separado a diácono. Dois acontecimentos. Por quê? Eu andava sem camisa, verão, acostumado a trabalhar no serviço de rua, e eu era todo uma cor só, minha pele. E um certo determinado meu irmão passou e me viu trabalhando sem camisa. Quando foi para separar diácono, não, ele anda sem camisa. E passou 2, 3 meses. Eu fiquei assim desconfiado, não falei nada, mas uma conversa com o irmão disse, irmão José, você sabe por que você não assumiu o diaconato? Não sei. Porque você anda sem camisa. Eu digo, então tem que cortar meu pescoço, né? Sou acostumado desde criança a andar sem camisa. E por que não vieram falar comigo? Se isso é uma fraqueza. Eu não acho que é fraqueza, mas se vocês acham que é alguma coisa da igreja aí, um olhar diferente, isso é naquele tempo. Em cima de uma ponte, um carreirinho estreito, eu era noivo, peguei na mão da minha mulher e andei. Ele não pode ir ser dirigente da mocidade porque ele anda de mão dada. Coisinha, uma aberração que, nossa, eu fui no pastor e digo, não, vocês não são amigos. Desculpa. Vocês são ditadores. Porque o amigo chega lá e diz, irmão, o princípio da igreja assim, assim, assim. Pronto, tranquilo. O amigo avisa o buraco que está lá na frente para que o outro não caia, o laço. Mas o que não é amigo, esbanja a falsidade. Na tua vida, meu irmão, conta nas tuas mãos quantos verdadeiros amigos você tem, ou teve, ou tem agora, na atualidade. Quantas pessoas você pode chegar e dizer, olha, está acontecendo assim, 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 assim comigo. Me ajude em oração. Tem três qualificações de amigo. O amigo de perto, ou melhor, o amigo de longe, o amigo de perto e o amigo de peito. Faça uma avaliação. Amigo de longe, eu tenho amigo de longe, mas todo o Brasil tem amigo por causa do meio de comunicação, essas coisas aqui. Pessoas de longe. Tenho um amigo de perto, aqui na minha cidade, vizinhos e tal. E tem amigo do peito. De longe 100, vamos dizer, de longe 1000. De perto 100, do peito, ou nenhum. Pensa nisso, depois conversamos. Eu podia ir muito longe, mas pensa nisso, somente isso. Depois conversamos. Que Deus seja louvado em nossas vidas.